Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você que me acompanha pela TV Evangelizar. Nosso programa Metáforas da Vida, eu sou o Padre Alessandro Bovington, trazendo uma vez mais um momento de reflexão, de oração para o seu dia, enriquecer aí um pouquinho o seu momento de fé e de espiritualidade. Hoje eu convido você a gente refletir um pouquinho sobre os aprendizados que as circunstâncias e as adversidades da vida podem nos proporcionar. Às vezes, uma batalha, um obstáculo, uma provação, que às vezes a gente não entende por que a gente passa por aquilo, mas por trás daquilo tem um amadurecimento, uma bênção de Deus escondida e que, à luz da fé, nós precisamos descobrir e reconhecer. Por isso, hoje eu trago esta fábula, que é a fábula da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. O homem sentou-se próximo e começou a observar aquela borboleta ali que por várias horas lutava, se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse por aquele pequeno buraco daquele casulo. Então, depois de algum tempo, pareceu que aquela borboleta parou de fazer qualquer progresso, como se ela tivesse desistido de romper o casulo. Parecia que ela tinha ido o mais longe que ela podia e que não ia conseguir mais ir ali adiante. Aquele homem, então, na sua bondade, decidiu ajudar a borboleta. Pegou uma tesoura e com a tesoura ele foi cortando o restante do casulo. A borboleta então conseguiu sair com facilidade de lá de dentro. Mas o corpo dela era pequeno, estava murcho, as asinhas amassadas. E o homem continuou ali sentado à distância, observando a borboleta, porque ele esperava que a qualquer momento ela iria abrir as asas, ia esticar as asas e iria se firmar para sair voando para a vida, para a liberdade, liberta daquele casulo que a aprisionava. Mas nada disso aconteceu. Na verdade, aquela borboletinha passou o resto da sua vida rastejando, o corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que aquele homem, na sua bondade, na sua gentileza, na sua vontade de ajudar, o que ele não percebeu é que o casulo apertado e o esforço que a borboleta tinha que fazer eram condição necessária para que ela pudesse passar por aquela pequena abertura, e aquele foi o meio que a natureza sabiamente preparou para que ela ali se debatendo, se esforçando, na verdade ela estava se desenvolvendo, treinando para que pudesse, quando enfim romper o casulo, abrir as asas e voar. Enquanto ela se esforçava, o fluido passava, circulando ali pelo seu corpo, pelo seu organismo, para que as asas se tornassem fortes. E quando aquele homem, então, acelerou esse processo, antecipou as coisas, quis facilitar aquele processo, na verdade, ele estava comprometendo a vida e o futuro da pequena borboleta.
Quantas vezes na nossa vida isso também acontece? Quantas vezes nós, movidos até por um sentimento de caridade, de ajuda, nós privamos as pessoas de desenvolverem os seus processos naturais de crescimento, de fortalecimento e de amadurecimento. Saiba que muitas vezes em nossa vida também essa é a maneira de Deus agir em nós. Aquele esforço, aquela situação, muitas vezes por difícil que seja, é necessária para nós. De alguma forma aquilo tem um sentido, aquilo tem um propósito, aquilo tem um sentido, que na hora talvez nós não percebemos, mas nós vamos perceber depois. Quantas vezes uma tempestade que você passa, uma provação, até mesmo uma enfermidade, mas aquilo vivido em Deus nos leva a uma situação que lá na frente nós vamos entender o porquê aquilo foi necessário. Mas nós precisamos ter sabedoria, humildade, para podermos também entender essa forma misteriosa de Deus agir na nossa vida. Quantas vezes hoje que a gente vive num mundo que tenta facilitar tudo, num mundo que quer criar atalhos, soluções fáceis, rápidas, muitas vezes superficiais, mas que em vez de nos ajudar, nos atrofiam, como a borboleta. Aquele momento que o jovem cortou aquele casulo, ele estava atrofiando ela, não estava ajudando. Às vezes na vida de família isso também acontece. Quantos pais hoje, quantas mães hoje na educação dos filhos, é tudo na mão, é tudo de mão beijada. Qualquer mínimo sofrimento que possa implicar ao filho, não pode, não, meu filho, não quero ver meu filho se esforçando, sofrendo. Então é tudo muito fácil. E quantas vezes, em vez de ajudar, esse pai, essa mãe está comprometendo o futuro deste filho, desta filha. Quantas vezes, neste excesso de proteção, de cuidado, de superproteção, esse pai, essa mãe está impedindo que esse filho, que essa filha também amadureça. Porque é nas lutas, nos combates, é nas dificuldades que a gente se supera. Mas se não tem isso na vida, quando é que a gente vai aprender? Quando é que a gente vai ser resiliente? Se nós não passamos pelos processos necessários. Portanto, vamos pensar um pouquinho nisso. Claro que não se trata de desprezar a pessoa, deixar ela sofrendo, não se importar, não ter compaixão, mas a questão é, qual a melhor forma de ajudar? Nem sempre a melhor forma de ajudar é facilitando tudo, tirando os obstáculos e deixando tudo muito tranquilo. Não, os obstáculos fazem parte da vida. E se nós não aprendemos a lidar com eles na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, teremos muita dificuldade para lidar com eles. Quando não tivermos mais a proteção dos nossos pais, quando tivermos que encarar o mundo ao nosso redor, que mais das vezes não terá piedade, não terá misericórdia. Portanto, filho, filha, saiba reconhecer também nas adversidades, saiba reconhecer nas provações da vida, também muitas vezes, Deus com você, querendo te levar
para um patamar melhor. Mas é preciso que você passe por aquela situação. E é preciso que você, nesta situação, se mantenha firme e perseverante em Deus, no Senhor. E vencedores, nós sairemos mais fortes, robustos e também fortalecidos na graça de Deus. Pense nisso hoje com carinho, olhando para a sua vida, olhando para a sua história. Quantas vezes alguma situação, alguma adversidade, mas que depois que você venceu aquilo, passou por aquilo, você conseguiu tirar os aprendizados e você conseguiu sair dali uma pessoa mais fortalecida. Vamos pedir esta graça a Deus, nos colocando em oração neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, porque vens nos ensinar que mesmo nas dificuldades da vida, mesmo nas intempéries, mesmo nas lutas e nos momentos difíceis, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa à mercê das circunstâncias da vida. O Senhor cuida de nós. Ajuda-nos a compreender que muitas vezes este cuidado de Deus por nós vai passar também pela experiência do sofrimento, da adversidade e de uma tribulação. Mas mesmo nessas situações, o Senhor está nos ensinando, nos abençoando, nos fortalecendo e nos empurrando para algo melhor, para aquilo que Ele quer realizar em nossa vida. Dai-nos, Senhor, a força e a graça de mudarmos aquilo que está ao nosso alcance em nossa vida. E dai-nos também, Senhor, a sabedoria de sabermos aceitar e compreender as coisas que não estão ao nosso alcance, mudá-las. E que tudo possamos viver em vós e na vossa graça. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu fico por aqui, desejando que você fique no colo da mãezinha querida. Com a graça de Deus, nos encontramos no nosso próximo programa, Metáforas da Vida.